nossa aula remota de História Moderna. Hoje nós vamos falar um pouco de dois textos que eu tinha indicado para vocês. O primeiro texto, nós lemos na aula anterior a introdução do texto do Delumeau, do livro dele, A Civilização do Renascimento, né? Aqui, ó, Civilização do Renascimento. Eu estou mostrando que é importante, porque no Brasil contemporâneo as pessoas acham que livro é obsoleto, né? Mas não é não. Estou vendo aqui, ó. Livro é uma coisa que você lê porque quem trabalha com educação precisa ler, né? Ele pode aprender tudo, ele pode aprender a fazer bolo na internet, mas outras coisas a gente não aprende na internet, não, né? Embora tenha gente que acha que aprenda, né? Mas, enfim, a civilização então, do Renascimento do Jean Delumeau, ele no primeiro texto que nós vimos na semana passada, ele nos dá claramente o elemento central do trabalho dele, né, nesse livro, que é a importância do Renascimento para a civilização da Europa Ocidental, né? Vocês devem lembrar disso, para quem não participou da aula, ela tá. Eu tenho postado as minhas aulas gravadas no YouTube. Por enquanto eu estou considerando que elas são públicas para não ter que monitorar quem é que esteja entrando ou saindo delas, mas daqui um pouquinho eu vou tornar, quando a gente terminar o curso, eu vou torná-las privadas, porque elas, na verdade, embora essa seja uma universidade pública, né, e eu gostaria muito de deixar essas aulas públicas, existe uma certa militância de estúpidos, né, que se mantém atrás para atrapalhar o trabalho dos professores. Então, eu não tenho certeza se eu vou deixá-las, vou mantê-las públicas não, mas até o final desse curso eu vou mantê-las públicas. Lá tem o meu canal, acho que eu já falei para vocês. Se não falei, vocês depois peçam para o representante de turma, ele tem o endereço lá, eu estou postando. Hoje eu coloquei, ontem ou hoje, eu não me lembro mais, não foi ontem, eu postei as duas aulas anteriores. Aí, nesse texto de hoje, nós vamos falar o Delumeau, só para a gente falar mais rapidamente. Hoje eu vou até colocar meu celular aqui para poder acompanhar os meus horários de forma mais precisa. Quando eu estou dando aula presencial, não preciso disso não, gente. É uma tristeza. Agora eu preciso. Eu vou botar o alarme, Não, peraí. Vou pedir para a gente começar. Então, o texto do Delumeau, ele tem uma... o Delumeau, nós vimos, ele é um historiador da escola dos Annales, ele é muito importante, da segunda geração dos Annales, tem uma influência muito grande, e ele, de uma certa maneira, como eu falei com vocês na aula passada, ele nega um pouco, ou ele coloca em debate, né? Ele estabelece uma crítica, um olhar crítico sobre aquela ideia de renascença construída pelo Michelet e pelo Jacob Boucar, né? Isso não quer dizer que ele não vá, de uma certa maneira, né? A primeira coisa, para ele ter uma visão crítica, ele tem que ler esses autores, né? A outra coisa é que ele, depois, para que ele tenha uma visão crítica, ele tem que também estudar, não só esses autores, mas estudar fontes e tal, né? Que é a nossa profissão de historiador. Aí, no primeiro capítulo, ele nos traz alguns elementos fundamentais, né? Para falar da Renascença, sobretudo da emergência do humanismo, né, e da individualidade na Europa Ocidental, né, e destaca, né,
como que a Europa, que era inicialmente uma civilização como qualquer outra da, da Terra até então, ele, na verdade, ela, na verdade, né, que a Europa é uma senhora, né, ela vai alcançar avanços significativos em relação às outras civilizações que existiam até então. Inclusive, ele não vai falar isso, mas inclusive a gente pode questionar a pujança dessas outras civilizações, né? Ele vai falar da civilização árabe, né, que vai ser formada pelo Império Otomano, né, assentada numa religião, né, que eles são muçulmanos, a gente não pode esquecer disso, e a civilização chinesa, né, que é uma civilização a essa altura milenar, quer dizer, você tem uma civilização monumentalmente grande, né, de pessoas, mas também de temporalidade, né, muito mais remota do que propriamente a civilização europeia, a não ser que você considere que a civilização europeia nasceria com os gregos, que é uma forma de pensar também a civilização europeia, que aí elas nasceriam mais ou menos na mesma época, né? A civilização grega no século V antes de Cristo, né? Eu acho que a civilização hindu é um pouco, hindu não, a civilização chinesa é um pouco anterior a essa. Ele também não fala da civilização hindu também. Mas vamos lá. Aí, nesse capítulo, que é o capítulo 1, que ele vai chamar A Explosão da Nebulosa Cristã, ele vai falar disso, né? Qual que é o próximo passo que o Delumeau toma? O próximo passo que ele toma, depois ele fala, olha, aconteceu alguma coisa na Europa que vai torná-la, né, mais poderosa do que as outras civilizações conhecidas, né? E ele, inclusive, cita, isso é uma coisa importantíssima, né? Nós estamos falando de um historiador francês, ele cita o massacre das civilizações nativas na América, da extradição e escravização das civilizações, das populações africanas, né? Isso nos anos 80 que ele está falando isso, né? Ou seja, 80 não, porque ele publicou o texto antes disso, né? Mas o livro é dos anos 80. E aí ele vai se perguntar como é que isso acontece. E aí ele vai para o Renascimento, né? Ele explica como é que o Renascimento ele pode ter, né, ele conferiu à Europa essa pujança que ela não tinha, então, digamos assim, até o século XIV, né? Essa liderança global em relação às demais civilizações. Aqui a gente não pode jamais esquecer também que ele era um cara extremamente religioso, tá? E aqui, nesse capítulo 1, então, ele vai, sobretudo, gente, né, antes da gente entrar propriamente no texto, o que ele mostra nesse capítulo? Ele mostra uma coisa muito interessante nesse capítulo, né? E aí é bom para a gente aprender não só a ler os textos, mas, sobretudo, a entender a importância da gente ler desde o título, né? O capítulo, né, o nome do capítulo é A Explosão da Nebulosa Cristã. O que ele vai chamar a atenção aqui é um elemento muito importante e fundamental que todos os autores vão reconhecer, né? A unidade europeia era dada pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Pela cristandade católica. É lógico que a gente pode pensar também no cristianismo bizantino, né? Que vai ter uma influência maior, né? Na Europa mais oriental, né? Naquela parte que sobra ali, onde hoje é a Sérvia, aqueles países dos Balcãs ali, até a Rússia, né? Mas isso é da maior importância, quer dizer, o que você tem na Europa? O que unifica a Europa que a gente pode considerar que ela poderia ter a mesma raiz cultural, né?
a gente tem, então, duas grandes raízes para a gente pensar a Europa, né? Uma delas é a raiz que nasce com os gregos, que é uma raiz mais filosófica, né? Não que não haja filosofia fora da Europa, né? Porque isso as pessoas às vezes meio um pouco desavisadas ou sem informação adequada pensam assim, não é não, né? Ninguém está dizendo que não há filosofia fora da Europa. O que a gente está dizendo é que há uma categoria específica de filosofia que os gregos inauguram, que é uma tentativa de explicar a realidade não por meio de santos, né, mas por meio de outras formas especulativas de aprender o real, né? Quais são essas formas? Elas são muito diferentes em cada uma das civilizações. No caso da Grécia, eles vão tentar aplicar uma certa, o que a gente vai chamar de uma racionalidade ocidental, vamos dizer assim, né? Que foram aplicadas outras formas de racionalidade fora da Europa, né? Obviamente que foram. Mas o que acontece? Os gregos inauguram isso, depois os romanos, eles vão dar a sua matizada nessa cultura, né? E aí o que os romanos fazem? Eles exportam essa cultura, né? Mas essa cultura não é só racional, não, gente, é uma cultura simbólica, né? Vocês estudaram história antiga, né? E até história medieval. É uma estrutura, né, estatal, é uma estrutura de sociabilidade, é uma estrutura das cidades, né? É uma estrutura da legitimação do poder, enfim, é o que a gente chamaria, né, de uma cultura, né? Essa cultura, com o Império Romano, o que ela acontece? Ela sai, né, do Mediterrâneo e ela toma a dimensão continental, né? O Império Romano, antes dele entrar em crise, ele domina do sul da Inglaterra, né, a Oriente Médio, né? Então, o Império Romano, ele é monumental. Essa monumentalidade do Império Romano traz um traço muito importante. O que é? Que aquela cultura romana, de Roma, né, ela vai, então, se espraiar por toda a Europa. É lógico que ela é igual? Não, cultura nunca é igual, né? Cultura é igual você achar que você é igual ao seu pai ou sua mãe, né? Você pode até parecer muito com eles, mas você nunca é igual, né? Só para a gente ter uma ideia. Nós estamos falando de biologia e de cultura também, porque você foi criado pelos pais, ou, né, a maioria das pessoas é assim. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Então, você tem essa tradição, que é uma tradição que vem dos gregos, passa pelos romanos e se espraia por toda a Europa, né? Inclusive com o Império Romano, como eu falei com vocês, vai dominar essa Europa toda que a gente fala dela hoje, e a gente tem um segundo momento, que é o momento da crise do Império Romano, quando ele traz para si a cristandade, né? E aí, o que o Cristo faz? Ele é uma pena o que fazem dele hoje em dia, mas ele tem uma coisa muito bacana, né? Que ele ao contrário dos outros, né? Dos outros profetas, vamos dizer assim, né? Ele vai dizer que aqui ele vai humanizar, né? Esse animal chamado ser humano, né? E aí ele vai dizer que aquele que acreditar no que ele está dizendo vai ser membro dessa comunidade religiosa, né? E isso é muito interessante porque, na verdade, ele, de uma certa maneira, horizontaliza todos, então não existe mais, né, o povo escolhido, né, como os judeus fizeram, o povo escolhido são judeus. Não existe isso mais, né? O Cristo vai falar, o povo escolhido é aquele que me adotar, né? Então, isso é uma coisa importantíssima, se a gente pensar num avanço religioso, mas isso é mais importante. Você tem uma unidade na Europa, né? E ela é dada pelo quê? Né? Segundo esses autores, e aqui o Delumeau vai deixar isso muito claro, ela é dada pela cristandade, a cristandade assentada na Igreja Católica Apostólica Romana, lá em Roma, né? Com sede em Roma, né? Porque também existia uma outra sede, que a gente sabe disso, né? Desde o ensino médio, que era Bizâncio, né?
ou Constantinopla contemporaneamente, né? Então, vamos lá, a Bizâncio era a capital do Império Bizantino, para quem faltou a aula, né, do ensino médio. Vamos lá. Aí, o que ele faz? Eu não vou retomar aqui, porque isso também, esse texto ajuda a gente a entender um pouquinho por que eu vou trabalhar com a... Por que eu vou trabalhar com os textos do Perry Anderson em forma de seminário? Por quê? Porque ele traz muitas informações a respeito da Europa, dessa virada, ou, se vocês quiserem, dessa viragem do final da Idade Média para o início da Idade Moderna, né? Ou, se a gente quiser, esse período do qual ele está tratando, que é da Renascença. A primeira coisa que fica claro ao ler o texto dele é que, para ele, a Renascença, não, embora ela nasça na Itália, né, e ela vai ter a sua gênese na Itália, ela vai se espalhar para o resto da Europa, né? A outra coisa que é bacana, inclusive eu mostrei para vocês algumas imagens, né, na semana passada, exatamente em função disso. A outra coisa que é muito bacana é que ele também ele explica com detalhes, né, minúcias, que é outra coisa que aquela história do Jacobuca não é capaz de nos oferecer, né? E aí também a gente vai vendo as diferenças entre as escolas historiográficas, né? É isso, né? Ele vai nos dando detalhes, minúcias, né? Para quê? Para que a gente entenda esse título que ele colocou, a explosão da nebulosa cristã. Então ele vai falar, olha, a Europa medieval era um bloco, né? Ela tinha uma unidade. O que tornava ela unitária? Era a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Por quê? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai fazer com que, né, as pessoas da Europa, embora elas sejam de alguma dessas diversas regiões que ele descreveu aqui no texto, elas faziam peregrinações, né? Elas iam lá para Santiago de Compostela, né, para purificar sua alma, que era lá na Península Ibérica. Você imagina, né, um cara de Moscou, né, de Moscovis, né, eu sei lá o nome que Moscou tinha nessa época, fazer uma peregrinação, né, de, sei lá, 4.000 quilômetros, sei lá qual que é a distância entre Moscou e Santiago de Compostela, da Península Ibérica, para fazer uma reverência religiosa, né, fazer uma prática religiosa, né? Então, ele começa o texto dele assim, né? A importância da Europa na época do Renascimento não está no plano demográfico, ou seja, ele já pega, né, ele começa a tratar do Renascimento chutando, né, o balde, né? Chutando o pau da barraca, né? Ele está falando, não se trata de número de pessoas, né? E aí é muito legal também que aí ele vai construindo, isso é uma coisa muito importante, né? Esse traço, né, que vai se perdendo também, eu acho, com as especificações da historiografia mais contemporânea, ele ainda ele e o Febvre, eles ainda têm um elemento muito importante, que é esse elemento meio literário, né? E aí ele vai começando a definir o que ele está chamando de Renascimento, né? Ele está tratando do século XIV, 1320 até 1620. Veja, ao invés de ele falar século tal a tal, ele já dá data, né? Embora ele não diga exatamente por que essas datas. Mais para frente ele vai explicar um pouquinho, mas não fica muito claro. É de 1320 a 1620. Que de 1620 não é século XVI, é século XVII, né? O começo do XVII. Então vocês vejam que ele. Só que ele entrou também no. Então ele está propositalmente fazendo o primeiro deslocamento dessa temporalidade aí. Ele fala: no século XVI, as mais importantes cidades do mundo estavam fora da esfera da civilização ocidental. Tá? Então, vejam, né, quando a gente está falando de decolonialidade, esses historiadores eles estão preocupados com isso desde da mais tenridade da história moderna, né, pelo menos desde da segunda metade do século XX. Né? E aí ele
ele vai explicar, né, que falando desses 300 anos, que Portugal só vai chegar, né, a dominar alguma cidade fora da Península Ibérica em 1415, né, e que Castela só vai chegar, aliás, que Castela vai ficar tentando formar um estado, mas que Aragão que era mais, foi mais feliz na tentativa de formar um império mediterrâneo. E aí o que ele faz? Eu não vou repetir para vocês, não, que é muito cansativo, vai ficar muito maçante. Mas aí é muito importante que a gente faça isso na hora que vocês estiverem fazendo a leitura de vocês. Né? O que ele faz? Ele vai explicar quem que era a França com Filipe VI, né, da dinastia dos Valois. Depois ele fala da Inglaterra, né, que era o país que vai anexar o país de Gales com Henrique VIII. Depois a Escócia, depois a Irlanda, o papel dessas regiões. Depois ele vai falar da Liga Hanseática, que, segundo ele, vai lá, nascida em meados do século XII, né, constitui uma potência. 1370 vai formar uma federação de 77 cidades, né? Então, o que ele vai fazendo para a gente? Ele vai mapeando a Europa desse período aí de 1300, né, do século XIV, né? Depois ele fala da Alemanha, depois ele vai falar dos Países Baixos, né? Aí depois ele volta para a Itália. Então, veja, ele não começa com a Itália, não. Mas o que é a Europa? É tudo isso, e aí nós chegamos na Itália, né? Ele vai falar que a Itália tem um problema. O que é? A Itália, eles não se compreendem muito como Itália, mas a Itália ela é herdeira dessa tradição, né? E aí, ele, lá na página 29, fala só, há um tempo esplendorosa e dividida, a Itália é formada por muitos pequenos estados que fazem, cada um deles, o seu próprio jogo. Então, o que ele faz? Ele está, né? Vejam, então, olha que coisa maravilhosa que é um historiador, né? A formação do historiador. Ele começa falando da Europa, né? Dessa unidade que é da Europa, mas ele está pensando no quê? Naquilo que ele está propondo lá. É a explosão da nebulosa cristã. Né? Nebulosa é aquilo que está na astrologia, astrologia, não, astronomia, eu estou sendo irônico, né? Na astronomia, né? Que é aquele conjunto de estrelas, né? Na nebulosa cristã, quer dizer, ele está falando dessa cristandade que era cheia de estrelas, né? Ela é uma nebulosa, ela tem uma unidade como de uma nebulosa, né? Mas ela é cheia, na verdade, de estrelas. É essa que é a ideia que ele está querendo dar com esse título. E aí ele vai em busca disso, né? Eu falo, então a Itália era formada pelo quê? Por muitos pequenos estados. Aí depois ele vai falando da Itália, né? Ele entra nesses detalhes. Florença, Milão, Gênova, né? Fala de cada uma delas, né? E as categorias. Mas ele não para por aí, não, porque aí, né, o pessoal que é formado pela internet ficaria muitíssimo satisfeito. Isso é praticamente um curso de história moderna. Ele fala, não, peraí, né? Calma, né? Um pouco, né? Vão devagar. A gente não forma um historiador no boteco, não. Embora o boteco ajude a gente bastante a pensar, né, nesse mundo caótico que a gente vive. Mas aí o que ele volta? Ele vai lá, né, e fala da Hungria, fala da Grande Sérvia, né? Olha lá na página 30. Ele vai falar: a primeira metade do século XIV vê, além disso, desenvolver-se a Grande Sérvia, do Danúbio ao Adriático. Veja bem, o que é do Danúbio ao Adriático? É do norte ao sul, né, da Europa Central, né, a Grande Sérvia, né? Aí depois ele fala do Império Grego, depois ele fala do Império Otomano, né, da cidade de Constantinopla, depois ele fala da Escandinávia, né, do papel da Dinamarca, ele fala da Polônia, né? Depois ele fala de alguns desses países que hoje formam que formaram a União Soviética, ele fala da Lituânia, de Narva, da Pomerânia, né? E aí ele vai para a Rússia, né? E aí depois ele chega no que a gente vai chamar da Liga Hanseática. Aí
O que ele está mostrando até então? Ele está mostrando essa Europa fragmentária, né? Não é uma Europa, ela tem uma unidade, mas ela é toda fragmentada. Ela não é, a gente não pode considerá-la uma unidade de forma literal, né? Tem que problematizar essa unidade. Ele volta. Ele é muito legal que ele começa, né? Essa sessão só. Viremos as páginas da história, né? Aí ele tá. O que é viremos essa página da história? Vamos então um pouco para diante dessa história inicial do século XIV. Aí ele vai para o século XVI, né? E aí o que ele vai nos informando? É maravilhoso o texto dele, né? Ele vai falando que ele vai a Espanha, né? Que ele não tinha falado até agora, é a primeira potência mundial. Aí ele retoma a França, né? Explicando como é que vai ser o Delfinado que aparece em 1349. Depois é muito legal que ele faz uma coisa que é raro entre os historiadores, e às vezes foram pessoal, são os historiadores das escolas dos análises que fazem isso. Ele coloca um mapa lá na página 32, né, para a gente entender o reino da Inglaterra, a Escócia, né, o papel da Escócia nesse reino. Depois ele vai falar do Império Austro-Húngaro, vai falar que ele mantém-se, né, como estrutura balofa. Aí na página seguinte, na 33, ele fala da Liga Hanseática. Aí ele fala, olha que bacana que ele fala. Veja, gente, é uma aula de história, você não precisa ir em outro lugar. Ele fala, ó, vamos lá na página 33, lá no primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo que começa na página 33, fala, a Hansa, ou a Liga Hanseática, perdeu já no princípio do século XVII, muito do seu prestígio, do seu poderio. Ela falou que ela começou no século XIV, mas no XVI, no XVII, ele não é tão poderoso assim. A gente vai ver que ela só perde o seu poderio no XVIII, né? Mas aqui ele já fala que ele perdeu muito do seu prestígio, do seu poderio, e ele ia falar, sobretudo, porque a Guerra dos 30 Anos vai dar-lhe um golpe mortal, né? Aí ele continua, os navios holandeses tomam cada vez mais o lugar dos hanseáticos. As Províncias Unidas são um dos paradoxos da história europeia do século XVII. Né? Ele vai falar da Espanha de novo e de Flandres. Por quê? Porque os chamados Países Baixos, a gente vai ver isso, eles vão ser mais tolerantes do ponto de vista religioso, mas eles eram um protetorado espanhol. Né? Aí a Espanha, isso não está explicado aqui, ela vai ter a Igreja Católica como a sua o seu agente de unificação espanhola, né? Como ele tem o catolicismo como agente unificador espanhol, a gente vai ver isso mais para adiante quando a gente estiver vendo os estados absolutistas, por isso que a história moderna tem que ser estudada não em bloco, mas de forma articulada entre os diversos, né, elementos dessa desse período, né, da Europa, é muito interessante. Por quê? Porque aí vai acontecer uma coisa muito, muito interessante. Desde do começo do século XVI, só um parênteses, desde o século XVI, com o aparecimento, né, com o surgimento da chamada Reforma Protestante, a Igreja Católica vai, de uma certa maneira, radicalizar a sua perseguição aos hereges, né? Vai, inclusive, repaginar, vamos dizer assim, né, e retomar a Santa Inquisição. Né? Santa, é bom a gente lembrar sempre, né? Atualmente também a gente está cheio de santos aí, né, que ficam usando a religião para violentar os seres humanos, não é? Então essa Santa Inquisição, ela vai perseguir esses hereges, e aí a igreja, a Espanha vai usar essa arma, uma arma de unificação espanhola. Aí o que ela tem que fazer? Ela não pode ser muito tolerante
com os hereges. Ou quem são os hereges? Aqueles que estão fora da cristandade. E aí o que vai acontecer é que na Itália, onde você tem, né, obviamente, está mais próximo do poder da Igreja Católica, os judeus, né, que compõem uma parcela significativa dos burgueses italianos, eles não vão querer se converter, né? Então o que eles fazem? Eles fogem para os Países Baixos, que são os países mais tolerantes, né? De forma religiosa. E aí é muito interessante, porque o que acontece? Aí um dos motivos da Guerra dos 30 Anos é religioso. Então, o que eles vão querer? A Espanha vai exigir que o seu protetorado, que era nos Países Baixos, que fizesse o quê? Que ele se tornasse também segregacionista em relação às demais religiões. E os holandeses se negam a fazer isso. Não vão fazer isso, não. Não é à toa que, por exemplo, quando o domínio holandês aqui no Brasil verão, né? O Brasil verá serem inauguradas aqui no Brasil as primeiras sinagogas, exatamente por causa disso. Tá? Por quê? Porque o domínio holandês no norte do Brasil, eles são completamente tolerantes. Quer dizer, primeiro eles vão trazer esse capital holandês para cá, né? E essa dominação holandesa vai fazer com que a colônia holandesa aqui no Brasil também importe essa tolerância religiosa. Então o Brasil vai ter, né, as primeiras sinagogas da América. É muito interessante a gente pensar nisso. Só para vocês entenderem como é que é complicado. Por isso que vocês têm que ficarem, vocês precisam participar, lerem os textos para participarem das aulas, né? Senão vocês vão serem pessoas que não entendem nada de história moderna, então vocês vão ter que ler na Wikipédia o que é que a Wikipédia está dizendo sobre história moderna. Além assim, vocês vão ter uma noção muito, digamos assim, enciclopédica, né, da história moderna. Né? Não que a Wikipédia seja frágil, eu gosto muito da Wikipédia, mas de todas as formas ela é muito boa para um conhecimento médio, né? Que é a ideia de enciclopédia, exatamente isso. Né? Para professor de história é um pouco chato, né, você se basear na Wikipédia, né? Você tem que ter um conhecimento um pouco mais sofisticado mesmo. É parte da nossa formação. Mas voltando aqui, isso tudo para falar da Liga Hanseática, da Guerra dos 30 Anos. Né? E por que a Guerra dos 30 Anos vai ser, como ele vai falar aí, vai ser um golpe mortal contra a Liga Hanseática, por causa disso. Né? Essa Guerra dos 30 Anos, que vai de 1618 a 1648, ela vai vai modificar a geografia política da Europa toda, porque ela, na verdade, é bastante complexa e ela na verdade, durou 30 anos, ela não dura 30 anos, não é a mesma guerra, né? Então, é o conjunto dessas guerras que eles vão chamar de Guerra dos 30 Anos, e elas têm uma infinidade de interesses, né, religiosos, políticos, religiosos e econômicos. Como, na verdade, gente, vocês vão me desculpar, todas as guerras estão animadas por esses três poderes, né? Políticos, religiosos e econômicos, né? Então, essa é uma máxima, né, que a gente pode aplicar praticamente transversalmente à história. Aí ele vai falar de novo de quem? Ele vai falar de novo da Europa, né? Só que dessa nova Europa do século XV. Ele volta para Veneza, volta para Gênova, né? Vai de novo caracterizar a Itália, né? E aí é muito legal que, de novo, o que ele está nos dizendo, né? Ele está nos mostrando quem era a Itália de novo, né? Essa Itália que foi romanceada, né? Ou foi vista com um olhar romântico pelo Buca, ele vai sofisticar, vai problematizar, né, esse olhar. Vejam lá na página 35, né? Na página 35 ele fala assim, ó, na verdade a Itália dominou e muito os 3 séculos que vão de Dante a Galileu. Na península, os estados mais importantes não são forçosamente os mais brilhantes. Urbino foi a Atenas do século XV e Ferrara foi um dos maiores focos do Renascimento. Né? Então,
além dessas cidades que ele já citou, sobretudo Florença, ele está falando de duas que tiveram uma importância muito grande e que elas nem sempre são lembradas, né? Então ele fala de Ferrara e de Urbino, né? Aí ele vai falar assim, ó, do lado de lá, do Adriático, né, começa o mundo muçulmano, né, espalhado por 3 continentes, de Buda a Budapeste, né, do Nilo à Crimeia. Então ele tá tentando inserir, né, a Itália num espaço geográfico mais amplo para a gente entender, inclusive, as influências que essa Itália está sofrendo desse universo é, desse universo cultural que é muito mais amplo do que a gente possa imaginar, né? Depois ele volta de novo a Polônia, né? Ele vai dizer, inclusive, que entre 1506 e 1558, né? A Polônia, lá na página 35 ainda, ela vai ter uma idade de ouro polaca, né, do Renascimento, né? Veja, uma idade de ouro do Renascimento, gente, em pleno século XVI. Né? Isso é para a gente ter uma ideia do quanto que a Europa é o quê? É uma nebulosa, né? Ela não é uma unidade, ela é uma fragmentalidade, se é possível a gente ter, né, esse nome tão esquisito. Aí depois ele volta para a Suécia, volta de novo para a Rússia, né? E aí ele vai para o século XVIII e fala, né, lá na página 37, ele começa assim, ó, no princípio do século XIV, a Europa era ainda uma nebulosa de forças indecisas e de futuro incerto. Tá certo? Então, no século XIV, a Europa ainda era assim. Aí ele fala, em 1620, ou seja, o que ele fez? Ele fez um resumo didático para quem está lendo, né? Fala só, em 1620, ou seja, no século XVII, pelo contrário, as divisórias políticas do continente aparecem, se não firmes, pelo menos clarificadas e consolidadas em suas grandes linhas. Aí logo a seguir ele fala, em resumo, a época do Renascimento quer dizer esse grande período de mutação que começou no reinado de Filipe VI, de Valois, e terminou no de Filipe XIII, né? É aquela em que a Europa se define politicamente. Vejam, né? Ele é um historiador, gente, que tá trabalhando, historiadores da Escola dos Anais são considerados historiadores que não tratam das questões políticas. Isso é tudo, gente, uma forma muito estreita de ver a história. Né? A história, né, é o homem no tempo. Né? Toda vez que você extrai alguma coisa de um ser humano, né? Desculpa eu falar o homem no tempo, meninas, mas é o seguinte: todas as vezes que você pega um ser humano e extrai alguma coisa dele, né? Ele deixa de ser exatamente aquilo que ele era antes, né? Seja, se for um pulmão, né? Se a gente for para a parte biológica, se for para um pulmão, né? Ele vai ser um ser humano que tem menos um pulmão, né? Se for o fígado, um pedaço do fígado, ele pode até regenerar, né? Se for o rim, ele tem 2, né? Mas se for, por exemplo, o pâncreas, ele morre. Né? A gente não pode esquecer disso. Se for o cérebro ou o coração, agora você já tem até transplante de coração, mas a esse tempo, né, o cérebro ou o coração, o cara morria. Né? Então, o que ele está querendo nos deixar claro, né, é que a Europa não pode ser pensada, ainda que você esteja tratando somente do Renascimento, com um viés estritamente falando artístico. Né? Você tem que pensar esse artístico no seio, né, dentro do que a gente chama de cultura. E nessa cultura, você tem que pensar que, inclusive, dentro dessa cultura, você tem muito de política, você tem muito de religião, você tem muito de questões econômicas, tá certo? Então, o que ele está nos dizendo é: não leiam o mundo de forma tacanha, né? Vamos ao mundo de forma plural, né? O mundo humano é muito mais complexo do que possa parecer, né? E aí ele está fazendo um pequeno resumo, né? Ele é legal porque ele volta ao Dante lá no século XIV, né? Ele está falando do século XVI, né? Que se define politicamente. Então ele está olhando com um olhar político para essa Europa, como é que ela é importante, esse olhar político. Aí ele volta ao Dante, né, e faz uma citação
Da mesma maneira que o Buca faz a citação do Dante, ele também cita o Dante aqui. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele está usando aqui, né, as suas fontes primárias, né? Nesse caso aqui. Aí depois ele começa a tratar de uma questão importantíssima, que é esse traço simbólico, né, do que ele estava falando de político. Qual que é o traço simbólico? É dessa formação dos estados, né? E aí, qual que é o elemento mais importante quando a gente vai pensar, ou pelo menos mais expressivo para a gente pensar na formação dos estados absolutistas? É a Guerra dos 100 Anos, né? É lógico que a Guerra dos 100 Anos ela não foi permanentemente durante 100 anos, né? Foram digamos, batalhas que ocorreram sistematicamente, né, ou os franceses resistindo sistematicamente à invasão do norte da França, né, exatamente pensando que a França não era uma unidade, tampouco a Inglaterra era uma unidade. Na verdade, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando, na verdade, de geograficamente, não politicamente, da Inglaterra e da França, né? Então nós estamos pensando muito mais em senhores feudais do que propriamente no rei, né? E aí ele vai falar de uma coisa importantíssima. Vamos lá na página 38. Ele fala: como é que em tais condições poderia o imperador conservar autoridade efetiva sobre os soberanos da Europa? Claro que o mito imperial tinha muita força e continuava a inquietar os espíritos. Francisco I, Carlos de Espanha foram concorrentes na famosa eleição de 1519. Do que ele está falando aqui, gente? Ele está falando dessa formação simbólica, né? É isso que ele vai tratar de forma muito transversal o tempo todo no texto dele. O que é? A Guerra dos 100 Anos, né? Mais do que tudo, ela vai diferenciar ingleses de franceses. Tá claro? Depois ele vai citar, inclusive, a Joana d'Arc aqui, né? O que é isso, né? É que os franceses, que na verdade nem eram exatamente franceses até então, eles começam a se entender diferente dos ingleses. Parece, né, algumas leituras vão dizer exatamente disso, vão propor essa ideia de nacionalidade assentada, né, na língua, né, e outros vão pensar nessa, né, sobretudo nas guerras, né, que vão não exatamente produzir ganhos ou perdas, mas vão produzir simbolicamente uma diferenciação, né? Eu não sou francês e você não é inglês, e assim por diante. Tá? Ele começa a falar disso, depois ele, lá na próxima página 39, ele volta de novo à questão nacional. É lógico que nacional aqui não está entre aspas, mas deveria. Por quê? Porque esse nacionalismo, ele só nasce, gente, com o Burckhardt. Tá claro? Por isso que o Burckhardt estava pensando numa língua nacional no século XIX, né? A ideia de nação, né, ou dos chamados estados-nação, né, ela nasce no século XIX e não no século XVII, XVI, XIV, né? O que você começa a ter é um espírito mais ou menos comum, por exemplo, um espírito dos italianos, mas os italianos só vão se unificar no século XIX, né? Até hoje eles gostam de ficar falando seus dialetos provincianos, né? Embora a gente saiba que parece que foi ele vai falar aqui, né? Foi o dialeto que vai se tornar a língua oficial da Itália é outro, né? Eu esqueci qual que vai ser usado em Florença, mas não é. Ele vai dizer aqui, né? Nós vamos passar por ele, mas aqui o que é mais importante é a gente lembrar, né, desse traço de nação, né? Não é na nacional, é pelo menos uma certa identidade entre eles, né? Porque a gente sabe até hoje, nós estamos no século XXI, né, que os espanhóis lá, os catalães, né, os catalães, estão tentando se tornar independente do resto da Espanha. Eu fui lá e falei para um pesquisador espanhol, acho que ele não gostou muito, que eu falei, não sei por que vocês ficam essa bobajada aqui, né? Aí ele até me explicou que
esse movimento era um movimento liderado sobretudo pela direita, que quando ele começou, ele representava menos de 10% da população da Catalunha. Mas, né, como no mundo, por isso que é bom a gente ir lá no filme O Dilema das Redes, né? Falou como a política, né, continuou assim, foi alimentando essa ideia, e hoje a gente já tem aqui na Catalunha, eu estava em Barcelona, a gente tem aqui em Barcelona quase que 25% da população que pretende essa separação. O que é, na verdade, tá muito mais assentado em interesses políticos, já que você está formando a União Europeia, imagina, né? As pessoas não conseguem entender né, esse projeto básico, né? Enfim, precisa, né, né, no fim das contas, educação, né, gente? Como que educação não só necessária, mas urgentemente necessária. Mas, enfim, voltando para o texto, aí ele se pergunta, né? Olha que bacana, né? Ele vai voltar a, a, a questão central. Né, por que é, né, eu falei com vocês na aula passada, que os historiadores sempre se perguntam alguma coisa, né? O conhecimento histórico, ele não se baseia naquilo que você sabe, ele se baseia naquilo que você tem dúvida, que você vai em busca de responder. E aí ele vai falar uma coisa muito, muito interessante, né? Ele vai falar assim, lá no meio do parágrafo, do primeiro parágrafo da página 40, ele fala assim, ó, a Itália, porém, não perdeu alento. Nessa época, apesar de Maquiavel não aspirava à unidade política, mas tinha consciência da sua unidade espiritual e sabia que os Alpes eram a sua fronteira natural. Isso que eu acabei de falar com vocês, né? O Maquiavel vai tentar essa unidade, ele sabia que ela não encontrava, mas tem essa coisa espiritual, essa coisa meio que de uma certa unidade cultural, né? Depois me lembro que eu vou contar uma piadinha no final da aula a respeito dessa unidade cultural, né? Sobretudo em relação aos latinos, que somos nós também, né? Aí ele vai falar, mais adiante, ele vai falar assim, ou não é com excessiva pressa que se fala da Itália espanhola dos séculos XVI e XVII, aí ele explica lá, vocês estão me acompanhando, lá na página 40, ele fala, a realidade é muito mais complicada, principalmente quando pensamos que Roma, Veneza e Florença continuaram independentes, mesmo tendo de contar, no plano das relações exteriores, com o poder espanhol. Foi por isso que a arte e o espírito italiano puderam continuar a expandir-se livremente nesses três baluartes da civilização ocidental, né? Então, o que ele está... O argumento dele é que, né, para que houvesse esse exuberante crescimento espiritual, né? Espiritual aqui a gente tem que pensar, né, que na tradução isso seria cultural, né? É preciso que liberdade, tá certo? Nós estamos falando de liberdade para quê? Liberdade para tudo, para ser humano, né? O homem é obra de arte de Deus. Portanto, é preciso que ele tenha liberdade de tentar realizar aquilo que ele acha que é importante para si, né? Essa liberdade não pode ter limites políticos, religiosos, culturais ou, enfim, de nenhuma natureza, né? Toda limitação da liberdade humana é algum tipo de limitação, né? Vai fazer com que esses seres humanos sejam pessoas menos iluminadas, né? Se a gente quiser pensar numa coisa mais espiritual, pelo espírito, né? Com as nações. Se a gente não quiser, pela cultura na qual eles nasceram, né? Sobre a cultura na qual eles estão inseridos, para que eles podem, na verdade, avançar para além dessa cultura. Graças a Deus. Senão a gente estava vivendo, né? As nossas casas seriam nas cavernas ainda, né? Depois, de novo, ele tem um mapa aí para definir mais claramente as possessões e os limites dessa nebulosa cristã. Depois, na página 42, ele vai falar aquilo que eu já tinha falado com vocês, inclusive da Joana d'Arc, lá no
numa dessas sessões, ele fala a redução dos ingleses à Inglaterra era consequência do desenvolvimento, em França, de uma espécie de consciência nacional. Ele já fala de uma espécie de consciência nacional, da qual Joana d'Arc foi comovente e nobre intérprete, né? Então, vocês estão vendo que aquilo que eu já tinha falado, a Guerra dos 100 Anos e tudo mais. Eu não vou entrar muito nisso, não. Ele vai fazer mais ou menos uma trajetória desse debate, né, num periódico, né, chamada Debate, né, e ele vai mais ou menos falando desse período. Depois ele vai lá na página 44, vai falando, é muito interessante essa formação das nacionalidades inglesas e francesas, né? Ele fala, né, nessa página, é muito legal, na página 44, ele fala, né, do que está por trás das injúrias, né? Né? Ele vai pensar assim, ó, no final, lá no capítulo que começa no 44, ele fala: no fim do século XVI, o orgulho nacional inglês viria a ter em Shakespeare, simplesmente em Shakespeare, né, um cara, né, frágil, né, avate genial, né, em Ricardo II, cerca de 1595, João de Gaulle, né, ou Guen, não sei qual que é a pronúncia certa, antes de morrer, exalta a Inglaterra. Ele faz uma passagem, né, do Ricardo II, do Shakespeare, depois ele fala: o que temos de compreender que está por trás das injúrias, das glaborices e das hipérboles é a consciência de si e dos outros. Né? Veja como é que ele está sendo muito mais cultural, e aqui que tem essa ideia de culturalidade para os chamados historiadores da Escola dos Análises. Depois, ele vai para outras paragens, né? Ele vai para os sicilianos, os castelhanos, os florentinos, e depois ele volta de novo à ideia de fronteira, né? Que ele vai dizer que até a ideia de fronteira começa a se configurar mais ou menos por essa época. Depois ele volta para a questão nacional, né? E aí, na próxima página, na página 46, ele fala um pouquinho do individualismo que o Booker vai falar o tempo todo, né, naquele capítulo que nós vimos, e aí ele vai também tratar da colaboração da reforma para a produção dessa individualidade. Vamos lá no primeiro, lá no comecinho da página 46, ele fala: a reforma que triunfou no século XVI, em metade da Europa, pode legitimamente parecer, de certo ponto de vista, como uma reação de individualismo nacional. Né? Por quê? Pode ser. Isso não quer dizer que ela era, como vocês aprenderam lá no ensino médio. Pode ser. Por quê? Porque tem outros elementos que estão ali. Mas logo a seguir, no próximo parágrafo, ele explica. Assim, o individualismo, do qual falaremos mais adiante, é que é um dos traços distintos do Renascimento, é percebido, antes de mais, ao nível dos povos da Europa, que, ao diferenciarem-se e oporem-se uns aos outros, de forma, por vezes, dramática, adquirem o sentimento de sua profunda originalidade. Então, vejam, aqui, né, enquanto que a ideia de individualismo do Booker é uma, aqui ele está dando uma outra ideia de individualismo. Ele está falando, olha, o individualismo, né, o Booker ele só chama atenção para esse individualismo, e não, ele vai falar que ele aparece sobretudo na Itália, explica um pouco por que é na Itália. Aqui, ele, na verdade, vejam, ele está, de uma certa maneira, se recompondo essa ideia do Booker. Estão vendo aí? Ele leu o Booker, gente. Olha para você ver, né? No mundo onde as pessoas só assistem, vão ao Facebook e leem três frases, né? Esse cara leu, né, a obra do Booker toda, né? Vários livros, né? Livros, né? Várias páginas, não, né? Vários livros. Aí, obviamente que ele está buscando o quê? E por vezes dramática. Por quê? Porque tem a ver com guerra, tem a ver com a própria linguagem, né? Tem a ver com as novidades que estão aparecendo no teatro e assim por diante. Ele acabou de citar, a gente não pode esquecer, ninguém menos do que o Shakespeare, né? Então, dramática pode ser nessas duas
né, nesses dois aspectos. Pode ser dramático no sentido do que está na cultura, ou pode ser dramático no sentido do que está acontecendo na realidade concreta, como guerras, pestes e tudo mais. Né? Aí ele vai falar das universidades, é bacana que aqui ele cita as universidades e quando é que elas aparecem, né? Sobretudo no 14, vocês estão vendo aí, né? O século 14 parece que é o século que inaugura as universidades, vocês estão vendo? Né? Aí, ó. Né? Ele cita todas elas, então, inclusive, se você quiser conhecê-las pela sua efervescência. Depois ele vai falar do humanismo, ele fala, o humanismo também contribuiu para o nascimento das nações europeias. Essa afirmação pode causar surpresa. Lorente de Valle recusava-se, aí ele vai citar alguns, Erasmo e tal, mas ele vai falar assim, olha, no entanto, né, o latim, lá embaixo, renovado, serviu especialmente para exaltar a história nacional. A iniciativa partiu da Itália, né, por Flávio Biondo, que compôs entre 1434 e 1453 uma história da decadência do Império Romano, né, uma Itália ilustrada. Este humanista dizia que seu tempo, graças à benevolência divina das qualidades dos italianos, a dignidade da glória da península se manifestavam de novo depois de um eclipse de 1000 anos. Além disso, dava à Itália ilustrada a primeira representação geográfica de toda a península. Em Espanha, Inglaterra, os italianos fizeram nascer o interesse pelas antiguidades nacionais. Então, vocês estão vendo aí que o humanismo ele acaba gerando, né, quer dizer, a produção dos humanistas acabam gerando interesses, né, que vão pelas universidades por essa tradição romana, né? E aí, logo a seguir, ele vai falar das línguas, né? Que ele vai falar, é aqui que ele vai falar, é o toscano, né? A língua é o toscano, que é a língua, né, então, ele, lá no final da página 46, ele fala, na competição internacional entre línguas vulgares, o toscano, por que línguas vulgares, gente? Porque a língua, né, oficial, né, da nebulosa cristã era o latim, né? No máximo os gregos, né, para as universidades. Então, né, o toscano tinha desde o século XV, graças a Dante, Petrarca e Boccaccio, né, considerável avanço em relação ao francês. Tá claro? E aí ele finaliza dando então a explicação daquilo que ele pretende, que ele abriu, a pergunta que ele abriu lá na introdução, né? Ele deixa, lá na página 48, ele finaliza, pelo menos ele está começando a finalizar, assim, ó, estes esforços foram coroados de êxito, esses esforços dessas diversas estrelas, né, da nebulosa cristã. Ele fala, no século XVI, viu o decisivo erguer das grandes literaturas europeias. É o século de Ariosto, de Maquiavel, de Lutero, de Rabelais, de Ronsard, de Spencer, de Camões, de São João da Cruz, em 1620, data em que podemos razoavelmente considerar concluído o Renascimento. Cervantes e Shakespeare tinham morrido haviam 4 anos. Tá claro? Então, ele, de uma certa maneira, tenta atribuir ao Renascimento, né, esse traço, né, esse traço desse avanço que a Europa que ele tinha levantado no capítulo anterior, né? Isso é bom para vocês entenderem também, que teve uma época que eu dei aula aí, alguns alunos falaram, professor, mas as pessoas são tão chatas, né? A academia é tão chata, pede pra gente citar os autores. Não, gente, não é chatice, entendeu? Se não é revelação divina, como acontece nas igrejas, né? Se é conhecimento, o seu conhecimento tem que avançar para além, né? O conhecimento humano, né? Ele tem que ir além, né? Para além do que já foi dito, né? Porque se eu acabei de falar com vocês que no caso do Ocidente, né? Vamos ser bem eurocêntricos, né? Então, no caso do Ocidente, né? As reflexões a respeito do mundo nascem, a sua gênese está há 5 séculos antes de Cristo, né? No século V antes de Cristo, com os gregos. Então,
Nós estamos há 2.500 anos desses autores. Então, a gente tem que ter um ponto de humildade, né? Nós não somos astrólogos, nós somos pesquisadores, nós temos formação, tá claro? Nós não somos, o nosso conhecimento não é fabricado no boteco, né? O bar até ajuda a gente a pensar no mundo, mas se a gente ficar só no bar, a gente vai ter um conhecimento, gente, pífio, tá? Um conhecimento que, vocês vão me perdoar, mas é um conhecimento que não tem o menor valor acadêmico, nem em nenhum sentido, né? Não são as igrejas, tá claro? Nem os militares, nem os sábios da internet que estão salvando vidas. Quem está salvando vidas são os cientistas. Tá certo? As vacinas estão sendo pesquisadas nas universidades, a sua grande maioria com recursos públicos. Tá ok? Então, se a gente não quiser morrer, nós temos que ter claro que quem produz conhecimento é a universidade, não é o boteco. Não são, não são as igrejas, né? Ainda que os templos sejam muito importantes para apaziguar a nossa alma, o conhecimento que nos salva é o conhecimento das universidades, tá claro? E a pandemia está aí para todos, tá certo? Não é discurso, não se trata de discurso, né? Se você ou algum parente seu estiver contaminado pelo vírus, né, do Covid-19, vocês não vão para os templos, não, vocês vão para os hospitais, sendo tratados por médicos, né, pela medicina que foi desenvolvida nas universidades, pelos remédios que foram desenvolvidos nas universidades, pelos tratamentos que foram desenvolvidos nas universidades. E se a vacina vier a te salvar, é uma vacina fruto da pesquisa universitária, tá certo? E não tem nada dessa conversa fiada de falar que nós estamos convencendo as pessoas, não. Quem convence as pessoas são as pessoas rasteiras. Então, o cara tem que ir lá e pesquisar, ele tem que ler. E isso que a gente chama de erudição em história. Tá claro? Ele não é um cara que ele não tem o direito de falar, né? A gente tem que ter um ponto de humildade. 2.500 anos é muito tempo. Então, eu tenho que ler, se eu quero ser um filósofo, eu tenho que começar pelos gregos, tá certo? Ou pelo menos conhecê-los, né? Então, quando a gente está estudando história, a gente tem que reconhecer que alguém veio antes de nós, né? E ler esses caras. É isso que a gente chama de estado da arte, um pesquisador. É o que está sendo dito a respeito daquele tema que você quer pesquisar, tá? Eu vou fazer um pequeno intervalo, porque agora a gente começa da Alemanha. Ele é rápido, viu, gente? O texto da Alemanha de 1517, Lutero, né, do grande historiador da Escola dos Anais da primeira geração, né, da Escola dos Anais, do Lucien Febvre, né? A gente vai ler em seguida, mas de novo, é bem rápido. Eu tá dando exatamente 1 hora. Olha pra vocês verem, eu estou ficando fera nesse negócio. A minha aula está ficando, como eu tinha prometido para vocês, em 1 hora. Está faltando exatamente 5 segundos para terminar. Então, eu vou parar a gravação, a gente vai fazer um pequeno intervalo, tá? Aí nós vamos para o texto da Alemanha de 1517, Lutero. Esse texto vai ser muito rápido, porque ele é um texto, além dele ser um texto curto, ele é muito didático, mas ele é lindo de morrer, maravilhoso, tá bom? Espera aí que eu vou interromper a gravação para gente debater um pouco a respeito desse texto, a gente fazer um pequeno intervalo, e aí eu volto com mais uns 20 minutos ou meia hora para falar desse outro texto.